Olá Brasil, seja bem-vindo ao canal Saúde, Política e Geopolítica com o Dr. Frank Solov. Aqui com você, passando aí, né? Principalmente voltando, olha só, para essas tensões que está no Brasil, né? Olha, o julgamento, né, do Núcleo 1 já aconteceu no seu primeiro dia ontem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Desse julgamento, né, do suposto golpe aí, né? Dessa turminha aí da Left People, né, que tenta, né, emplacar, né, a barbárie no Brasil, né? Mas nós estamos ligados, vendo o que está acontecendo, né? E a verdade aparecendo. E vou mostrar para você aqui, nesse primeiro dia de julgamento, que a verdade apareceu. E esse suposto golpe, essa suposta narrativa, cai por terra. E olha, gente, outro assunto importante, vamos passar rapidamente, fazer uma passagem rápida aí em vários assuntos. Olha, na Califórnia, né, também no último sábado teve uma baderna terrível, né? A gente sabe que na Califórnia, nos Estados Unidos, o governador da Califórnia é o Gavin Newsom, né? É democrata, é um esquerdista, né? Um psicopata, né? Extrema esquerda, psicopata mesmo lá governando a Califórnia, que está, é claro, né, compactuando com essa baderna, financiando. Eu não acredito que ele está até financiando essa baderna criminosa com os imigrantes que lá estão no estado da Califórnia, né? Isso deixa claramente, né, a obstrução de política migratória, né, no governo Donald Trump, né? Por isso que Donald Trump vai pedir a prisão dele, né? Vamos passar por esse assunto aí, né? Olha, gente, vamos começar aí, né? Assuntos. Deixa eu me apresentar para você. Sou o Dr. Frank Solov, né? Farmacêutico, cantor, compositor e produtor de eventos, né? Assim como todos os brasileiros, a gente se vira em muitas coisas na vida para sobreviver em um país, né? Como o Brasil, né? Cheio, né, de problemas, né? Em todos os setores. Mas continuamos lutando para melhorar nosso país e libertar nosso país dessa criminalidade, né? Desse golpe que deram no nosso país. Né? Olha, gente, vamos lá. Ontem, o julgamento, o STF iniciou na segunda-feira, né? Nesse dia 9 que foi ontem, segunda-feira, né? O julgamento do Núcleo 1, né? Do suposto golpe, né? E a narrativa, né? Também do golpe aí do presidente Bolsonaro, né? E generais, etc., do governo, né? Eles estão ali alegando, né? Através é, dessas narrativas, né? Que eles criaram aí, né? Com o juiz, que é vítima, julgador, promotor, PGR, é o juiz de múltiplas, né, ações no tribunal. O Alexandre de Moraes, né, para quem não conhece, ele é o super juiz do Brasil. O STF resume-se apenas a um juiz. Ele é vítima, ele julga, ele condena, ele prende, ele investiga, ele é o promotor. Isso é uma vergonha, né? Isso não existe. Eles acabaram, né, com o devido processo legal no Brasil. O STF, a Suprema Corte do Brasil, ela acabou com a Constituição, ela rasgou. Esse livrinho aqui, ó, da Constituição, foi rasgado pelo STF. Rasgam até hoje as páginas da Constituição e não cumprem o devido processo legal e não cumprem a Constituição brasileira, né, no devido processo legal, né, de tudo que é julgado neste país. Essa é a grande realidade, né? E olha, gente, vamos lá, né? Ontem iniciou, né, esse julgamento, né, do suposto golpe, né? Do suposto golpe. O que eu quero falar para vocês é que o Mauro Cid, ele foi pego numa armação aí por esse sistema, né? Como a gente vê que só é a Suprema Corte, não tem mais nenhuma Corte Suprema, né? Ou que venha questionar o STF. Então, o que é que ele faz? Esse juiz Alexandre de Moraes, ele está barbarizando o país. Ele pegou esse camarada aí, que é o tenente-coronel Mauro Cid, né? Que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, pegou ele, né? E ele caiu na armadilha dele, né? Coitado, fraco, deve ter se borrado de medo das perseguições de que ele está fazendo, que é borrada assim que eu falo que criminosa, né, contra ele, né? Porque ele está sendo pressionado, ameaçado pelo Alexandre de Moraes, né? Por isso o medo e criando narrativas, né, do jeito que eles querem. Como ele falou já em outros vídeos, que eles querem que você fale algumas coisas, né, de acordo com o que eles querem e você depois assina que essa narrativa para ser a deles, para que eles coloquem como processo, né, como base.
né? É isso que foi criado. E essas narrativas do Mauro Cid, elas foram derrubadas todas ontem, nesse primeiro dia de julgamento. Muitas evidências que foram, né, colocadas ontem nesse julgamento foram derrubadas. O Mauro Cid entrou em muita contradição. Tudo caiu por terra, né? Antes de colocar esse pequeno vídeo que relata uma pergunta do ministro, né, Luiz Fux, né? Ainda bem que tinha outro juiz lá, né? Porque se fosse o Alexandre de Moraes, ele respondeu o que ele queria. O Fux fez duas perguntas importantíssimas que definem e derrubam essa narrativa de minutos de golpe que estão tentando colocar e impor para tentar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Mauro Cid entrou em muitas contradições, caiu tudo que ele colocou, né? Isso a gente analisa porque há uma pressão do Alexandre de Moraes sobre ele. A gente vê porque todas as perguntas que o Alexandre de Moraes fazia para o Mauro Cid olhava para o Alexandre de Moraes com medo, né? Gaguejando em algumas perguntas, procurando as palavras para colocar, não é? E a gente via isso, né? O medo, né? Aquele constrangimento de, sabe, se eu falar qualquer coisa aqui fora do script que ele me mandou falar, ele vai massacrar eu e minha família, não é? E a gente via isso. O Brasil viu isso, não é? Ele contava algumas narrativas, né? Falando que várias perguntas foram feitas. Eu vi, mas não sabia. Na conversa de bar que teve com salgadinhos e guaraná, foi perguntado para ele, ali foi articulado o golpe? Não teve golpe não. Ali teve, sabe, algumas pessoas que chegavam ali, né? E era só xingamentos. Xingamentos para quem? Só para um juiz. Ele até falava assim, ficou meio cabuloso, né? Baixou a cabeça, foi para um juiz, para o senhor. O senhor era xingado a todo momento ali. Assim, como vocês sabem, né? O Brasil inteiro estava xingando o senhor. E ali no bar era uma conversa de botequim. Não teve golpe. Não teve articulação nenhuma, foi só xingamentos ali no bar. Com salgadinhos e refrigerantes. Cara, que absurdo é esse, hein? Que absurdo é esse? Como é que pode chegar a uma coisa dessa e ainda se arrastar esse tipo de, sabe, de aberração jurídica nesse país, né? Entendeu? O advogado colocou áudio, né? O advogado também do Braga Neto, né? Também colocou áudio. O advogado de Bolsonaro também colocou um áudio também, contrariando o que Mauro Cid tinha falado, um áudio que Bolsonaro falava, né? Talvez eu coloque aqui daqui a pouco, Bolsonaro falando que só agiria nas 4 linhas e que não ia participar disso e que o governo Lula ia apodrecer com a sua gestão criminosa, como de fato está acontecendo. Uma gestão criminosa, de roubo, de assalto aos brasileiros que está acontecendo, né? Então, o que o Mauro Cid falou ontem, ele praticamente derrubou todas as narrativas. Acabou com essas narrativas de golpe, sabe? Isso tem que ser colocado por terra. Tudo isso, na minha opinião, esse juiz Alexandre de Moraes tem que ser preso. Ele e esse grupinho que está junto com ele, a Rede Globo, o PT, sabe? Esse governo criminoso que aí está, tem que ser presos por armação criminosa contra o Brasil. E essa é a grande realidade. Olha, vamos ouvir esse áudio da pergunta do ministro Luiz Fux, que fez ao tenente-coronel Mauro Cid. Ele fez 2 perguntas importantes, que definem e derruba essa narrativa criminosa armada pelo Alexandre de Moraes e por esse consórcio criminoso, né? Acredito que deve estar o Alexandre de Moraes e alguns ministros do STF junto, né? Rede Globo, PT e toda essa esquerda criminosa, né, que está aí literalmente roubando o Brasil, principalmente os velhinhos aposentados, né, que não prenderam ninguém até agora. Essa é a grande realidade. Esse é o golpe no Brasil que estão dando. Vamos lá. Vamos ouvir esse áudio aqui. Olha só o que define o que é golpe e o que não é golpe. Olha só o que derruba a narrativa criminosa. Ouçam, eu vou ouvir junto com vocês.
Vamos lá. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, né, próprias mídias sociais, né, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do Estado de Defesa, Estado de... Vejam bem, né, que está perguntando, né, ele vai perguntar sobre essa minuta, né, se o presidente assinou essa minuta, essa tal minuta do golpe, né, que eles arrumaram, não sei de onde isso, né, já falou que estava no iPhone lá do Mauro Cid, já falou que não estava, já foi mandado por outras pessoas, nada bate, tudo contraditório. Que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Excelente pergunta do ministro Luiz Fux. A resposta do Cid também esclarecedora. O delator confirma que o ex-presidente Bolsonaro não assinou a minuta, também não assinaram os ministros da Justiça, Anderson Torres, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Muito importante neste momento do depoimento. Você acompanha tudo aqui na Meio Independente. Vamos ouvir de novo aqui que... Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, né, próprias mídias sociais, né, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividia, ele acabava sendo a voz mais lúcida, que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Excelente pergunta. Bom, a gente acabou de ver aí, né, que o ministro Luiz Fux fez duas perguntas, né, para o tenente-coronel Mauro Cid, né, perguntou, né, sobre se o Bolsonaro tinha assinado essa minuta, né, e não tinha assinado, perguntou quem tinha relação com essas pessoas que estavam, né, em frente aos quartéis, se o governo tinha uma relação com essas pessoas ou quem tinha alguma relação. Falou que o governo não tinha relação, não se sabia, né? Ninguém tinha relação com as pessoas, isso era um manifesto, sabe, dos próprios brasileiros, né, que ficaram em frente aos quartéis, né? Eu mesmo fui um deles, que fui várias vezes, né, ficar em frente aos quartéis, junto com os patriotas, né? Porque ali foi um manifesto, né? Sabe, de um sentimento particular dos brasileiros que ficaram indignados com a forma que transcorreu as eleições no Brasil, a covardia criminosa que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive pelo STF, impedindo que propagandas do governo Bolsonaro fossem repassadas ao Nordeste, né? Os spots já foram revelados em áudios aí, né, pelo antigo, né, auxiliar juiz do Alexandre Moraes, né, que impediu que as propagandas chegassem ao Nordeste, e o Bolsonaro foi demonizado na região Norte e Nordeste, né? As políticas criminosas do STF, do TSE, né, impedindo, né, que o governo Bolsonaro colocasse a verdade do que estava se passando no Brasil, né, tentando colocar fotos e áudios de ligação do Lula com ditadores criminosos no país. Ele foi impedido disso, se colocasse era preso, porque será entendido por eles que era mentira e não podia colocar. E a gente vê o presidente atual do Brasil hoje se reunindo com a escória mais criminosa do mundo, os mais perversos terroristas e ditadores. Quer dizer, quem tem que ser preso nessa história é o STF. É o juiz do STF quem impediu isso. No caso do Alexandre Moraes, é que tem que ser preso porque impediu a verdade que foi mostrada ao mundo como foi mostrada agora, né? Essa é a grande realidade. A gente viu que essa narrativa do golpe caiu por terra com as palavras do próprio delator, o tenente-coronel Mauro Cid. E ponto.
Hoje inicia mais algumas partes, né, desse julgamento. Vamos ver o que vai transcorrer. A gente vai estar ligado aqui e passar para vocês o que vai se passar, o que aconteceu, né, nesse segundo dia de julgamento. Mas o primeiro dia já derrubou as narrativas, já caiu por terra. Se tiver algum juiz sano, se o Fux tiver sanidade mental no que ele ontem participou, ele dará o seu veredito. Isso para por aqui, arquiva isso não tem fundamento nesse país. Moraliza esse país, né? Tira esse juiz do STF, que está destruindo o STF, que é o Alexandre Moraes, né? E a gente moralizar o nosso país, né? Respeitar a nossa Constituição. Vamos lá, gente. Olha, pessoal, no último sábado, a gente viu que o presidente dos Estados Unidos... No último sábado, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, né, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, e na cidade de Los Angeles, né, que é uma das maiores cidades dos Estados Unidos, a cidade mais conhecida daquele estado, né, mais famosa, né, o governador também do estado, que é esquerdista, né, o Gavin Newsom, né, que é do Democratas, ligado, né, ao extremismo, né, do país, né, ainda lá, mas vai ser retirado desse governo, se Deus quiser, pelo governo Donald Trump, não é? Ele está financiando praticamente, porque o que a gente viu na Califórnia, aquela baderna, carros de polícia queimado, carros quebrados, depredação de prédios, né, fogo, etc. Um terrorismo, né, em Los Angeles, né, financiado pelo governador da Califórnia, né, o Gavin Newsom, esse extremista, terrorista, governador do estado da Califórnia, né, que inclusive o presidente Donald Trump vai pedir a cassação dele, né, por interferência, né, e obstrução das políticas migratórias, né, porque na Califórnia tem muitos imigrantes ilegais, e esses que participaram dessa baderna, desse terrorismo, né, lá em praça pública, lá, né, na cidade de Los Angeles, tem muitos imigrantes ilegais, criminosos, traficantes, terroristas, que estão lá tudo junto, né, e pessoas ilegais, né, e ele defende, esse governador defende, né, esse terrorismo, né, essa política migratória irregular nos Estados Unidos, que só vai causar terrorismo nos Estados Unidos. Donald Trump não vai permitir isso e vai entrar com políticas sérias, com políticas que vão defender os Estados Unidos, né? Inclusive o Trump já se mandou se o Trump não enviasse as forças nacionais lá para Los Angeles, lá para o estado, né? Para o estado e a cidade de Los Angeles, teria sido muito pior, né? E já enviou 20 mil homens da Força Nacional para ocupar o estado da Califórnia e levar a segurança ao povo. E vai implementar o processo contra o governador Gavin Newsom para pedir a sua cassação por obstrução de política migratória norte-americana. Pode aguardar. A Suprema Corte, se entender isso como um terrorismo, o que foi praticado e foi terrorismo, não tenha dúvida que esse governador da Califórnia vai ser cassado e preso. Aguarde, hein? Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Donald Trump até falou sobre isso aqui, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira que apoiaria a prisão do governador da Califórnia, Gavin Newsom, por suposta obstrução das políticas federais de imigração. A afirmação ocorre após o secretário de Fronteira da gestão Trump, Tom Homan, ameaçar prender autoridades que dificultarem a fiscalização de imigrantes, incluindo Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Trump afirmou, abre aspas, "Eu faria isso se fosse o Tom. Acho ótimo. Gavin gosta da publicidade, mas seria ótimo." Fecha aspas. A declaração... É isso aí. A gente viu que o presidente Donald Trump vai partir para cima disso aí, né? E vai realmente com mão de ferro, né? Lutando pela liberdade do seu país, e está fazendo isso, né? Ele veio realmente para fazer diferença, não só dentro dos Estados Unidos, mas também no mundo. Vai ser o homem que vai realmente fazer diferença no mundo, junto com Nayib Bukele, Javier Milei, né? Benjamin Netanyahu, lá de Israel, né? E também aqui com o presidente Jair Bolsonaro, que certamente voltará a ser o presidente do Brasil, não tenha dúvida disso, né?
o mundo vai se libertar dessa criminalidade. E a gente vai lutar junto com isso. O povo de Deus vai lutar junto com todos eles para libertar o mundo do maligno. É isso aí, gente. Voltarei com mais vídeos mais tarde aí para a gente falar sobre esse segundo dia do julgamento, do que aconteceu, do que está acontecendo também no Brasil e no mundo, né? É isso aí. Peço a você o seu like, peço a você que compartilhe, nos ajude aí a melhorar o canal e também a divulgar o canal também nesse trabalho que faço aqui para você, gratuitamente para você, tá bom? É isso aí. Um abraço. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe o Brasil. Viva Israel, viva o povo de Deus, Brasil!